Convidamos Sua Excelência, a presidente da BMCJ Bahia, Eliane Pires. Convidamos Sua Excelência, a presidente da OAB Bahia, Daniela Borges. Convidamos Sua Excelência, a secretária de Política para as Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordelo. Convidamos Sua Excelência, a delegada-geral adjunta da Polícia Civil, Márcia Pereira. Convidamos Sua Excelência, a vice-presidenta da CAAB, Caixa de Assistência de Advogados, Renata Deiró. Convidamos também para compor essa mesa de abertura a coordenadora da Defensoria Pública Especializada Civil, Marina Pimenta. Convidamos Sua Excelência, a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Nájila Brito. Convidamos Sua Excelência, a diretora-geral da ESA, Sara Barros. Convidamos Sua Excelência, a vice-presidente do IAB, doutora Giovanni. Convidamos também Sua Excelência, o vice-presidente da OAB Bahia, Hermes Hilarione. Gostaríamos de aproveitar e registrar a presença também da procuradora e vice-presidente da ESA, Lilian Azevedo, também aqui presente a secretária-geral da OAB Bahia, Cleia Costa, a conselheira titular da ABM Minas Gerais, Helena Della Mônica. Registrar também a presença aqui de doutora Zuleike Carvalho. Ao longo do evento, faremos demais registros de autoridades. Convidamos para fazer a abertura. Convidamos também, por favor, a deputada Líbia de Camargo, por favor. Senhoras e senhores, convidamos para fazer a abertura desse evento Sua Excelência, a presidente nacional da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, Manuela Gonçalves Silva. Boa noite a todas e todos. Declaramos abertos os trabalhos do terceiro Congresso da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica da Bahia. Convidamos a todas as pessoas para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional, que será cantado pela cantora Lisandra Gonçalves. Perdão, o hino da Bahia. Nosso sol, hoje julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Brasileiros corações, nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Continuamos a cumprir, brasileiros corações, continuamos, não combinam.
tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nas suas ações. Combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nas suas ações. Com tiranas não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve o rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá, nossa pátria que hoje livre dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Muito obrigada, Lisandra. Senhoras e senhores, gostaria também de registrar a presença do pároco da Igreja Rosário dos Pretos, Padre Lázaro. Teremos agora uma apresentação cultural. Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos dóceis, estendendo-me os braços, inseguros que seria bom que eu os ouvisses, quando me dizem, vem por aqui. Eu olho com olhos laços, e nos meus olhos, a ironia, cansaço. Eu cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é essa, é criar desumanidade, é não acompanhar ninguém. Eu vivo com mesmo sem vontade, com que nasci do ventre da minha mãe. Não, eu não vou por aí. Eu só vou por onde me levam os meus próprios passos. E se é o que busco saber, nenhum de vós respondes. Então, por que me repetis? Vem por aqui. Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos feito farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo foi somente para deflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada, por mais que faço, não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis machado, ferramenta e coragem para derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós.
que vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, eu amo os abismos, as torrentes, os desertos. E tem de filósofos, tem de tratados. Eu tenho a minha loucura e levanto-a como um facho. Arder na noite escura, eu sinto sangue, espuma, cântico nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam e mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nem princípio e nem acabo, eu nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, que ninguém me peça definições. A minha vida é um vendaval que se soltou, uma onda que se alevantou, um átomo a mais que se alinhou. Não sei para onde vou, eu nem sei por onde vou, mas sei que não vou por aí. Olá a todas as pessoas aqui presentes, boa noite. Que honra, viu, estar aqui com vocês. É muito importante para mim. Eu chamo Lorena Bispo. Artisticamente sou conhecida como Rainha Lore Bispo. Sou deusa do Ébano do Bloco Afro Liaê, assim como rainha do Bloco Afro Malê de Ballet. Sou artista da dança, sou pesquisadora, sou escritora. Estou graduando no bacharelado em Interdisciplinar em Humanidades, na UFBA. E sou essa pessoa que entende que as nossas movimentações são para além da nossa intelectualidade. É pensar que esse corpo, ele também conta uma história. Ele movimenta, transformando, transmutando e construindo essa narrativa. Eu venho de um lugar em que as pessoas diziam que para transformar em realidade era somente pelo processo da educação. E de fato. Mas eu entendo que a minha intelectualidade ela se constitui também nesse corpo que conta, que narra a história.
Então, é um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui oficialmente, mas é muito por conseguir também poder partilhar, né? Eu penso que no Brasil, sobretudo aqui na Bahia, a arte ela traz um lugar de transformação muito grande, todavia a gente não consegue reconhecer isso. A gente não consegue ter esse grau de valorização, sobretudo pelo nosso processo histórico. Então, a gente acaba não valorizando, e é por isso que a gente precisa trazer essa contranarrativa, né? Então, que eventos como esse aconteçam mais vezes, não somente em uma data específica, mas que a gente consiga partilhar para multiplicar em muitos momentos da nossa vida. Vida longa a esse congresso, vida longa aos nossos movimentos. E, se precisarem de mim, espero que precisem, onde me encontrar no Instagram, @rainhaloribispo. Estarei a todo prazer, com muita honra, muita satisfação, em poder explicar e conseguir partilhar o meu trabalho em muitos espaços com vocês. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Laura Bispo. Mais uma salva de palmas para a nossa deusa do Evelyn Vilene. Da Mulher de Salvador, e também da Conselheira Federal da OAB Bahia, Esmeralda Oliveira. Muito obrigada. Senhoras e senhores, convidamos para a sua breve saudação, Sua Excelência Secretária Fernanda Lordelo. Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu já nem sabia que eu ia falar, então já fui me levantando para não atrapalhar. Mas primeiro, parabenizar o aniversário da BMCJ. A Eliane já faz um trabalho grande aqui junto com a Tânia, e ela muito nesse movimento, trazendo as mulheres de carreira jurídica, movimentando e não deixando esmorecer. E aí tem a Iracema, Isabel, eu estou vendo um pouco a parte aqui, a Tiana, a irmã, né? Eu chamo Tiana porque é a irmã que trabalha comigo, mas ela está entendendo, a Lu. Mas esse momento aqui, Lilian, Parinho, é um momento de fortalecer o papel da mulher na advocacia, no espaço do sistema de justiça, e aqui a gente tem as nossas presidentes, né? A presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a doutora Cíntia, há uma grande parceira, a desembargadora Nájila Brito, que está aí comigo em todas as caminhadas, porque a gente faz parte aí da rede de enfrentamento à violência de Salvador especialmente, mas a gente viaja muito aí pelo estado. A Daniela Borges, que vem aí desbravando como presidente da OAB Bahia num segundo mandato, uma mulher, né? Quando no primeiro momento também eram duas mulheres, era ela com a nossa poetisa maravilhosa, que agora deve estar em algum lugar aí, mas a Cris Gurgel, né? A gente tem aqui a presença ali também, que eu vou fazer referência, da Dina Rachid, muito honrada, Dina, de ver você aqui com a gente, mas falar da importância desse lugar. Hoje mesmo eu estava sinalizando numa conversa mais cedo aqui, que eu fui convidada para fazer uma palestra em um local onde só tinham duas mulheres na grade. E aí eu pensei em negar. Num primeiro momento eu parei e disse, poxa, mas é melhor dizer não, né, Lília? A gente já pensou isso várias vezes. Mas aí eu fiz, não, eu vou fazer melhor. Eu aceitei e sinalizei. Tenho certeza que vocês devem ter dificuldade de localizar outras mulheres que tenham competência e qualidade para falar dos temas do Congresso, porque nada justificaria uma pauta com mais de 20 palestrantes e só ter duas mulheres sinalizadas. Dentro dessas mulheres, apenas uma negra, que era eu. Então, coloco-me à disposição para ajudar no aumento dessas palestrantes, porque nós temos muitas mulheres brilhantes que falam sobre formas e temas de forma muito profissional, técnica e competente. Eu acho que o papel da BMCJ é esse também. É fazer com que as pessoas e os espaços entendam que nós temos mulheres, mulheres potentes, mulheres com qualidade e competência,
para estar em todos os lugares. Então, vida longa à BMCJ, muito obrigada pelo convite, estarei sempre honrando o trabalho de vocês e fortalecendo essa rede. Amanhã estarei aqui. E era esse o recado. Eu acho que esse momento é um momento para a gente se unir para cada vez mais multiplicar e fazer com que as mulheres sejam sempre chamadas e que convide sempre umas às outras. Obrigada. Convidamos para a sua breve fala a coordenadora da Defensoria Pública especializada Marina Pimenta. Boa noite a todas as pessoas, a todos e a todas também presentes aqui. Senhoras e senhores, eu gostaria de cumprimentar a mesa, em nome da presidenta, a doutora Manuela Gonçalves, presidenta dessa associação de mulheres, das mulheres de carreiras jurídicas. É uma honra dizer primeiramente que é uma honra o convite e a presença da Defensoria Pública nesse espaço. Dizer que qualquer oportunidade de fortalecer, de falar, de ocupar e de expressar, apoiando e fortalecendo esses espaços que movimentam, discursam e enaltecem, buscam fortalecer os direitos das mulheres, principalmente no sistema de justiça, é tão essencial quanto importante para todas nós nessa sociedade que vivemos, né? A Defensoria Pública, ela atua muito mais do que na promoção, no papel essencial de promoção de acesso à justiça. Atua também no fortalecimento do protagonismo feminino dentro do sistema de justiça. E em um país marcado por desigualdades históricas, a Defensoria se coloca como um instrumento de transformação social, garantindo que mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, elas tenham voz, vez e poder de decisão sobre suas vidas. Ao atuar na defesa dos direitos das mulheres, a Defensoria Pública não só assegura proteção contra a violência e a discriminação, como também fomenta a equidade na participação feminina em espaços decisórios. Cada atendimento, cada ação coletiva, cada projeto de educação em direitos é uma semente plantada para que mulheres se reconheçam como sujeitas de direitos e protagonistas de suas próprias histórias. Então, senhoras e senhores, mais do que oferecer assistência jurídica, a Defensoria contribui para a construção de um sistema de justiça mais incluso, plural e democrático, onde a presença feminina ela não seja uma exceção, mas regra, fortalecendo a voz das mulheres, fortalecendo a própria justiça. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje presente e contribuindo um pouquinho, apoiando esse movimento onde temas tão relevantes para a nossa sociedade serão discutidos nesses dias de congresso. Boa noite a todos e todas. Convidamos agora, para a sua fala, Sua Excelência, a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Cíntia Rezende. Eu quero saudar a todos e a todas aqui presentes, nas pessoas da presidente nacional da BMCJ, Manuela Gonçalves, e a presidente estadual, Eliane Pires. Muito obrigada pelo convite para participar desse evento e conversarmos antes, não é? Lembrando os tempos passados em que participamos ativamente dessa associação, quase que no seu início. Então, é com grande alegria que estou aqui hoje e nesse ano especial que se comemora os 40 anos dessa organização, que tem sido um pilar fundamental na luta pela igualdade de gênero e
pelo empoderamento das mulheres no universo jurídico brasileiro. Quando a BMCJ foi fundada em Belo Horizonte, no dia 3 de agosto de 1985, eu havia recém-ingressado na magistratura baiana. E, naquele período de um alvorecer democrático, quando o Brasil emergia de 2 décadas de autoritarismo, as mulheres juristas compreenderam a necessidade de se unir, se organizar e se fortalecer para garantir que a nova ordem constitucional, então em gestação, contemplasse a perspectiva feminina e a igualdade de gênero. Esses 40 anos de caminhada da ABMCJ coincidem com transformações significativas na presença feminina nas carreiras jurídicas. Hoje, vemos um cenário bem diferente daquele de 1985. Na Bahia, orgulhamos-nos de termos mulheres liderando instituições jurídicas fundamentais. A doutora Daniela Borges, na presidência da OAB, a doutora Camila Canário, como defensora-geral do Estado, a doutora Bárbara Camardelli, na Procuradoria-Geral do Estado também. E com muito orgulho, inclui neste rol uma 4ª mulher a presidir o Tribunal de Justiça da Bahia, tendo, inclusive, exercido interinamente até a chefia do Poder Executivo durante 10 dias. Essas conquistas, impensáveis quando a ABMCJ foi fundada, não são mérito individual, mas resultado de uma construção coletiva, uma rede de apoio e solidariedade entre mulheres, na qual essa associação é a expressão máxima. São frutos de 4 décadas de trabalho incansável pela valorização da mulher nas carreiras jurídicas e pela construção de um direito que contemple a perspectiva feminina. Por isso, a escolha do tema desse congresso, Direito das Mulheres, fazer justiça com perspectiva de gênero, não poderia ser mais oportuno. É preciso desmistificar interpretações equivocadas sobre o tema e promover um amplo debate sobre a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero na prática jurídica cotidiana. Fazer justiça com perspectiva de gênero não significa privilegiar mulheres, mas reconhecer as assimetrias históricas que estruturam a nossa sociedade e que se refletem na aplicação do direito. Significa compreender que a neutralidade aparente das normas jurídicas frequentemente mascara um viés androcêntrico que perpetua desigualdades. Significa, enfim, materializar a igualdade formal inscrita em nossa Constituição através de uma prática jurídica sensível às questões de gênero. No Tribunal de Justiça, temos trabalhado para incorporar a perspectiva de gênero em nossas práticas institucionais e jurisdicionais. Desde a criação da Coordenadoria da Mulher, também presidida pela nossa querida desembargadora Nájila Brito, ao protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, a capacitação continuada de magistradas e servidores, buscamos construir uma justiça mais inclusiva e equitativa. Tenho certeza que esse congresso, desde a palestra magna de hoje, bem como com seus painéis e oficinas simultâneas, culminando com a palestra de encerramento, nos trará grandes ensinamentos, impactantes reflexões que nos ajudarão a avançar ainda mais nesta jornada. A ABMCJ Nacional, meus sinceros parabéns pelos 40 anos de existência e incansável luta. A Comissão da Bahia, meu reconhecimento pela organização deste evento tão especial e oportuno. E a todas as mulheres de carreira jurídica aqui presentes, a minha admiração e a minha solidariedade. Que este congresso seja um espaço de fortalecimento da nossa rede, troca de experiências e construção de estratégias conjuntas para que possamos juntas continuar a transformar o universo jurídico brasileiro em um ambiente mais igualitário, diverso e justo. Muito obrigada. Convidamos para sua fala, Excelência Presidente da OAB Bahia, Daniela Borges.
Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Quero fazer um cumprimento muito especial à presidente da BMCJ Nacional, doutora Manuela Gonçalves, essa querida amiga. Contar para vocês que quando eu fui conselheira federal pela Bahia e presidi a Comissão Nacional da Mulher Advogada, eu tive a alegria de ter em Manuela, na presidência da BMCJ Nacional, uma grande parceira, e me tornei ali admiradora, né, não só da grandeza do trabalho da BMCJ, mas também do trabalho de Manuela, liderando em todo o país, inspirando. Quero também aqui fazer um cumprimento muito especial à nossa querida presidente da BMCJ Bahia, doutora Eliane Pires. Quero pedir uma salva de palmas à doutora Eliane. Eliane, que, apesar de todos os desafios, inclusive de saúde, aqui firme e forte, e quero aqui, Eliane, não apenas lhe cumprimentar, mas lhe parabenizar pela realização deste evento. Né? Sei que esse evento também contou com o apoio de muitas, e aí na pessoa de doutora Jussara e doutora Tânia, todas que trabalharam, que se dedicaram na realização desse evento. Parabéns! Só quem sabe os bastidores de um evento sabe o trabalho que dá. E, Eliane, você está de parabéns. Programação impecável, organização, todo esse time, parabéns. Quero aqui também cumprimentar a nossa presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, doutora Cíntia Rezende, que fez uma belíssima fala, inspiradora, a importância de mulheres nesses espaços. Aproveitar, presidente, para também cumprimentar a desembargadora Nájila, que faz um trabalho tão importante no Tribunal de Justiça, na coordenação dos temas de gênero. Também cumprimentar aqui de uma maneira especial nossa secretária de Política para as Mulheres da Infância e da Juventude do município de Salvador, doutora Fernanda Lourdeiro, grande parceira da OAB, em importantes projetos e eventos. Também a doutora Márcia Pereira, delegada-geral adjunta da Polícia Civil, doutora Marina Pimenta, aqui, né, representando a defensora pública, a doutora Camila Canário. Achei maravilhoso a desembargadora Cíntia ter destacado como a Bahia é vanguarda na presença das mulheres nesses espaços. Acreditem, em outros estados não é assim. Existem estados que até pouco tempo atrás não tinham uma desembargadora mulher no Tribunal de Justiça. Tem vários tribunais, muitos, que nunca tiveram uma mulher presidente. Nós temos o orgulho de ter a 4ª mulher presidindo o TJ Bahia, nosso TRT também, né, já presidido por diversas desembargadoras mulheres. A nossa procuradora-geral do Estado, Bárbara Camardelli, atualmente, a doutora Camila Canário, até pouco tempo atrás, a doutora Norma Angélica, nossa PGJ, ou seja, a Bahia vanguarda na presença de mulheres nos espaços. A OAB Bahia não podia ficar atrás, então, apesar de ter demorado 90 anos, também temos agora uma mulher presidente. Quero também fazer um cumprimento aqui muito especial, né, também aqui o Sistema OAB prestigiando esse evento. Temos a maioria da diretoria aqui da seccional presente, nosso vice-presidente Hermes Hilarião. Na pessoa de Hermes, eu queria cumprimentar todos os homens aqui presentes. Eu digo sempre que nós só teremos realmente uma sociedade com igualdade de gênero, igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, quando os homens também assumirem a sua responsabilidade nessa caminhada. Então, muito obrigada aos homens aliados que estão aqui participando do evento. Cumprimentar a nossa querida Cléa Costa, essa força, essa inspiração, nossa secretária-geral da OAB, que também é membro da ABMCJ. Gente, eu também sou membro da ABMCJ Bahia, viu? Só para registrar. Cumprimentar a nossa conselheira federal, Esmeralda Oliveira, a nossa queridíssima deputada federal, Lídice da Mata, que também honra tanto a trajetória das mulheres no nosso Congresso, a vice-presidente do IAB, doutora Giovani, que aqui presente representando o IAB, a nossa vice-presidente da Caixa, doutora Renata Deró, a nossa diretora-geral da ESA, nossa querida Sara Barros, aqui também presente, ESA, inclusive, também aqui com a nossa vice-diretora-geral, Lília Azevedo, que também é procuradora de Gênero e Raça da OAB Bahia, e aí uma iniciativa da OAB Bahia para que a gente possa atuar judicialmente também sob perspectiva de gênero e raça, não é, Lília? Cumprimentar também aqui, com um carinho aqui muito especial, o doutor André Mara,
Também aqui a nossa palestrante de logo mais, doutora Manuelita Hermes, que é maravilhosa. E por último, gente, eu queria deixar o cumprimento aqui para nossa querida Helena Della Mônica, né, de Minas Gerais. Por que, Helena? Dizer a vocês, gente, que as mulheres não avançam sozinhas. A nossa luta é sempre uma caminhada coletiva. E quando eu cheguei no Conselho Federal, né, inclusive Silvia, na época, presidia a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, né, Silvia? Fizemos um importante trabalho naquele triênio. Mas cheguei conselheira federal, nós éramos, acho que 16 só mulheres conselheiras federais, e a Helena Della Mônica foi uma das pessoas que foi extremamente generosa, dando a mão, né, acolhendo, e isso faz toda a diferença quando a gente chega nos espaços. Então, Helena, cumprimentar todos os demais aqui presentes, na sua pessoa, gratidão é uma qualidade, né, para mim, é uma das maiores virtudes do ser humano. E eu podia encerrar aqui, porque, para mim, esses cumprimentos são muito importantes. Agradecer, parabenizar, registrar. Mas queria aqui, né, trazer para vocês da minha alegria imensa de estar participando hoje desse evento. Eu também, como integrante da BMCJ Bahia, né? E dizer que esse tema escolhido, direito das mulheres, fazer justiça com perspectiva de gênero, traduz um desafio contemporâneo e, ao mesmo tempo, uma esperança. Uma esperança. Fazer justiça com perspectiva de gênero, reconhecer desigualdades históricas, combater discriminações persistentes e garantir que a aplicação do direito seja verdadeiramente inclusiva, sensível e transformadora. Julgar com perspectiva de gênero, advogar com perspectiva de gênero, atuar no sistema de justiça com perspectiva de gênero, não significa privilegiar ou favorecer a mulher parte no processo, mas significa compreender as desigualdades estruturais da nossa sociedade patriarcal que marcam as relações jurídicas nessa sociedade na qual vivemos, para que a partir da compreensão dessas assimetrias a gente possa fazer um julgamento que de fato promova a justiça, que de fato promova a igualdade e que não acentue as desigualdades. Nesse sentido, é fundamental compreender que o sistema de justiça, em todas as suas dimensões, só se fortalece quando advogadas, juízas, promotoras, defensoras, procuradoras, e vamos incluir aqui também os homens profissionais, né, se unem em torno de um mesmo compromisso, a promoção da igualdade de gênero. E este congresso é a prova viva dessa união, reunindo mulheres de diferentes carreiras jurídicas para somar forças e reafirmar que a justiça precisa ter rosto plural e olhar sensível às diferenças. Eu sempre elogiei muito o espaço da BMCJ nacional e estadual, porque aqui nós temos todo o contexto, com todas as mulheres das diferentes carreiras jurídicas podendo somar esforços nessa luta e nesses desafios que são imensos, mas a nossa força é maior. A OAB Bahia, Eliane, Manuela, sente-se honrada em apoiar este congresso. Meu coração está em festa por estar aqui presente. Fazemos isso por convicção, porque acreditamos que a advocacia e as instituições jurídicas só cumprem plenamente o seu papel quando se abrem à pluralidade de vozes, quando promovem a igualdade de oportunidades e quando têm a coragem de enfrentar estruturas que, ao longo da história, silenciaram ou minimizaram as mulheres. A OAB Bahia foi vanguarda ao ter paridade de gênero no seu quadro, antes mesmo de ser obrigatória a paridade de gênero e as cotas raciais nas eleições da instituição. Além da Procuradoria de Gênero e Raça, além da Ouvidoria da Mulher, nós temos um comitê de monitoramento do julgamento, do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero. Nós estamos em toda a Bahia também ensinando a advocacia a conclamar por um julgamento sob perspectiva de gênero, a atuar na sua perspectiva da advocacia também sob perspectiva de gênero.
E que esse congresso seja apenas não um espaço de debate, mas também de inspiração. Que cada palestra, cada diálogo, cada encontro aqui vivido fortaleça a certeza de que estamos construindo, juntas e juntos, o sistema de justiça mais justo, humano e igualitário. Eu desejo longa vida à BMCJ, 40 anos, e que venham mais 40, e mais 40, e mais 40. E eu desejo a todas as pessoas um congresso maravilhoso, inspirador, que nós possamos sair daqui com esse compromisso de ação. O que eu mais amei no título é Direito das Mulheres, fazer justiça com perspectiva de gênero, nos colocando, então, num lugar de ação em busca dessa igualdade que tanto queremos e precisamos. Muito obrigada. Está falhando, doutora. Convidamos para sua fala, Sua Excelência, a presidente da BMCJ Bahia, Eliane Pires. Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar, saudar a mesa na pessoa da nossa presidente, doutora Cíntia. Cumprimentar aqui a vocês presentes e àqueles que nos ouvem através do Zoom, né? Do canal no YouTube, e dizer a vocês, saudar a plateia, assim, voltando, na pessoa de doutora Darilda, que é uma juíza de vara de família, e como eu sou advogada familiarista, trabalhamos muito, ela como magistrada, eu advogada, e sempre era um prazer estar com ela, porque era sempre um tratamento muito respeitoso, digno e ético. E agradecer a todos vocês a presença, às minhas colegas, e dizer que eu estou profundamente feliz porque hoje este congresso é a materialização de um sonho. Assim que eu assumi a posse em Goiânia, 2023, eu disse a algumas colegas, vamos fazer um congresso, inclusive a Isabel Alice, vamos fazer um congresso, Iracema, vamos fazer um congresso. Temos que marcar nossa gestão fazendo um congresso, e está chegando dezembro, encerrando o período da gestão, mas conseguimos fazer, apesar de todos os desafios enfrentados, inclusive de saúde, mas tudo deu certo. E quero registrar e dizer a vocês que sinto-me extremamente feliz, profundamente feliz e privilegiada, porque nessa gestão em que eu estou como presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, tenho como conselheira deliberativa doutora Bernadette Cunha, que não está aqui presente, ela não pôde vir, mas fundadora da ABMCJ, tanto nacional como aqui estadual, e que nós iremos completar 40 anos em setembro. E iremos festejar também, né? Queremos contar com a presença da nossa presidente nacional, doutora Manuela. Mas dizer a vocês também que olho para esta plateia e vejo, mais do que profissionais do direito, vejo guerreiras, vejo mulheres que todos os dias vestem a toga, seguram o martelo da justiça, defendem direitos e constroem um Brasil mais justo, muitas vezes nadando contra a correnteza. Hoje, 18 de agosto de 2025, estamos aqui não apenas para debater leis e jurisprudências e outras coisas. Estamos aqui porque ainda é necessário existir esse congresso. E isso, por si só, nos diz muito sobre o caminho que ainda temos pela frente. Quando falamos em fazer justiça com perspectiva de gênero, não estamos falando de ideologia,
estamos falando de realidade crua, inclusive como a doutora, nossa presidente do Tribunal de Justiça, Cíntia, falou, de dados que não mentem. Cada dia, 4 mulheres são vítimas de feminicídio no Brasil. Números que continuam alarmantes, mesmo em 2025. Há poucos meses, em julho deste ano, vimos a União Brasileira de Mulheres levar à OEA a denúncia contra tentativas de eliminar a perspectiva de gênero dos julgamentos. Aqui na Bahia, mulheres continuam protestando nas ruas, como aconteceu ontem, mesmo em Ilhéus, após mais assassinatos brutais. Porém, com tantas notícias tristes, também celebramos as conquistas. Porque não viemos aqui apenas para lamentar, viemos para reconhecer que a perspectiva de gênero não é mais uma gentileza, é uma necessidade, uma reparação histórica, inclusive reconhecida pelo STJ como avanço no direito à igualdade. Quando uma mulher vítima de violência chega ao fórum, ela não precisa apenas de uma sentença. Ela precisa ser vista, ouvida, compreendida. Precisa encontrar no sistema de justiça não apenas o rigor da lei, mas a sensibilidade para entender sua dor, que tem contexto, história, ciclos que se repetem. Quando julgamos com perspectiva de gênero, não estamos sendo menos imparciais. Estamos sendo mais justas, porque justiça cega para as desigualdades estruturais é, na verdade, justiça injusta. Saímos daqui hoje com uma missão clara. Não basta ocuparmos espaços de poder. Precisamos transformá-los. Não basta sermos muitas. Precisamos ser transformadoras. Cada sentença que proferimos, cada parecer que elaboramos, cada defesa que fazemos é uma oportunidade de construir uma justiça mais humana, mais sensível, mais efetiva. Colegas, o direito das mulheres não é um favor, é justiça. E nós, mulheres de carreira jurídica, somos as protagonistas dessa transformação. Que este congresso nos fortaleça, nos inspire e nos conecte ainda mais. Porque juntas fazemos não apenas justiça, fazemos história. Quero agradecer às pessoas que nos apoiam e nos apoiaram, quebrando aqui o protocolo, mas agradecer muito a você, Daniela. Carinhosamente ele chama assim, Dani. Obrigada pelo apoio. Ao apoio também de Esmeralda, está ali, nossa doutora querida Esmeralda. Agradecer a doutora Bernadette Cunha e a todas as colegas e os braços que nos ajudaram. E quero agradecer, para não nominar e não pecar, na pessoa de Jussara, a todas que nos ajudaram a realizar este congresso. E quero deixar aqui uma frase de Albert Einstein, para vocês refletirem. A vida é como andar de bicicleta. Para se equilibrar, é preciso estar em movimento. É isso. Que tenhamos um excelente congresso. Vida longa para a BMCJ. Gente, eu só quero aqui quebrar o protocolo, mais uma vez, licença, me permitam. Eu quero agradecer a minha mãe, maravilhosa, que está aqui presente. Minha rainha, é meu tudo. Minha força, minha coragem, minha referência, minha inspiração como mulher. E eu digo, meu talismã. A minha força. Obrigada, minha mãe, por tudo e por tanto. Obrigada. Senhoras e senhores, convidamos para encerrar essa mesa a presidente da BMCJ Nacional, Manuela Gonçalves.
Mais uma vez, boa noite a todas e todos, e devo confessar que realmente é emocionante estar aqui mais uma vez na Bahia, em Salvador, para realizar esse terceiro congresso. Eu quero cumprimentar a todas as autoridades que já foram nominadas, mas eu quero, então, cumprimentar a mesa diretora dos trabalhos, nas pessoas da nossa presidente, da presidente da BMCJ Bahia, doutora Eliane Pires, e a nossa presidente da OAB, Daniela Borges. Nessas duas grandes mulheres, eu quero cumprimentar toda a mesa diretora. Então, Daniela, obrigada pelo carinho, pela nossa amizade, pelo seu trabalho. E a Eliane também, toda a nossa consideração. Eu quero cumprimentar os homens na pessoa do doutor Hermes, vice-presidente da OAB, e aqui mesmo eu já tinha dito para ele a importância da presença dos homens. O Marino também estava aqui, um jovem também acompanhando, está aí acompanhando essa bandeira nossa, que não é só das mulheres, é de toda a sociedade. Por fim, eu quero fazer uma homenagem também a todas as congressistas, na pessoa da mãe da doutora Eliane, nossa presidente. Parabéns, doutora Eliane. Parabéns, eu já tinha dito para a senhora que a senhora é a responsável por essa grande mulher. Então, sinta-se homenageada por todas nós. Parabéns, porque se deu esse fruto, é porque o solo aí é fértil. Parabéns, viu? Parabéns. A vida sem sonhos é muitíssimo mais fácil. Sonhar custa caro. E não digo só em moeda corrente do país, mas daquilo que forma a própria substância dos sonhos. Esse trecho de um escrito de Raquel de Queiroz encaixa-se perfeitamente neste momento que estamos vivendo hoje no auditório da Universidade de Salvador. Seria muito mais fácil para todas nós se estivéssemos em nossos escritórios, nos dedicando aos nossos afazeres profissionais ou em nossos lares, assistindo à televisão. Mas estamos aqui reunidas na Unifax, abertas ao diálogo e ao conhecimento, debatendo temas importantes para as mulheres de todo o Brasil. Direito das mulheres, fazer justiça com perspectiva de gênero. O tema deste terceiro Congresso Estadual da BMCJ da Bahia não poderia ser mais apropriado para o momento em que estamos vivendo. Os temas dos painéis que serão realizados durante este evento, violência doméstica institucional e meios digitais, cibersegurança, raça, gênero e classe social, dilemas da modernidade em uma visão interseccional, relações de trabalho, assédio moral e sexual e direito das mulheres, repercussão civil, e da palestra Raça e Gênero no sistema de justiça brasileiro, são temas atuais e relevantes. Mesmo com todos os avanços na legislação de defesa e proteção das mulheres, ainda convivemos com muitos abusos, desrespeito e ataques à nossa integridade física, bem como obstáculos ao nosso crescimento pessoal e profissional. São preocupantes os números de registro de feminicídio e de outros crimes cometidos contra as mulheres em nosso país. A Lei Maria da Penha, que neste mês de agosto completou 19 anos, mesmo sendo considerada uma legislação avançada, talvez uma das mais modernas e abrangentes do mundo, enfrenta desafios diários em relação à sua finalidade principal, que é garantir às mulheres em situação de violência a efetiva proteção à sua vida. A ABMCJ tem se destacado nos últimos anos pela presença marcante
nos debates sobre temas importantes para o feminismo brasileiro, o que tem garantido importantes conquistas e avanços na legislação e na instituição de políticas públicas voltadas para a proteção de nossa integridade física, bem como na participação nas instâncias de poder. Estou muito feliz de participar deste congresso pela oportunidade de dividir experiências com mulheres de carreira jurídica de um Estado tão importante para a cultura e economia deste nosso Brasil. A Bahia é o berço de um grande número de poetas, compositores, cantoras, artistas e personalidades importantes para o desenvolvimento do nosso país. Sempre me sinto muito bem quando visito este estado. Não poderia deixar de enaltecer as belezas naturais de seu litoral, a gentileza de seu povo e a riqueza de suas manifestações folclóricas. Ao oportunizar o estudo crítico do direito, sob a perspectiva do empoderamento feminino e a defesa da igualdade de gênero e o desenvolvimento da mulher como ser humano, este congresso materializa a missão institucional da ABM-CJ. Lutamos diariamente pela construção de um mundo melhor, pela erradicação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e pela promoção dos direitos humanos. Peço uma licença poética a Ari Barroso para parafrasear a inesquecível música No Tabuleiro da Baiana tem, imortalizada na voz de Carmen Miranda e Luiz Barbosa e de tantos outros cantores, que faz homenagens às quituteiras baianas que vendem seus produtos para garantir seu sustento e manter vivas as tradições culinárias ancestrais deste estado, cujo paladar ganhou todo o Brasil e mundo afora. No tabuleiro da Baiana tem, aqui eu vou dizer, no tabuleiro da Baiana de mulheres de carreira jurídica tem debates sobre questões de gênero, tem luta pelo empoderamento feminino, tem atitudes contra a discriminação de gênero, racial e de credo. Tem apoio a todas as formas de combate à violência contra a mulher. Tudo isso tem no tabuleiro da Baiana de mulheres de carreira jurídica. Parabéns mais uma vez à nossa presidente, operante, dinâmica, Eliane Pires, que aceitou esse desafio há quase 3 anos atrás, e a Jussara Souza, com a doutora Tânia e todas vocês que fizeram acontecer esse congresso. É um sonho que está sendo realizado. E a toda a sua equipe de trabalho pela excelência na organização deste evento tão importante para o fortalecimento da luta feminista em nosso país. Não poderia deixar também de agradecer a todas aquelas que vão dividir e compartilhar conosco seus conhecimentos através dos debates, dos painéis que serão realizados, bem como às palestrantes. Sairemos mais fortes e conscientes da importância de nos mantermos vigilantes e atentas na defesa das nossas prerrogativas e direitos, não apenas durante a nossa atuação como mulheres de carreira jurídica, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em que temos de enfrentar barreiras, violência e discriminação, mas também temos de nos vangloriar de nossas conquistas, dos avanços que alcançamos na sociedade e no mercado de trabalho. Não poderia deixar de citar uma frase de Zélia Gattai, um dos destaques da literatura brasileira. Dizem que a vida muitas vezes parece um romance, mas ela é uma realidade.
E é essa realidade que conta. E assim seguimos em frente, sonhando com um mundo melhor, mas com os pés firmes na realidade e atentas às nossas necessidades. Vou parafrasear a frase que todas vocês também encerraram. Vida longa à ABMCJ. Muito obrigada, uma boa noite a todas vocês. Neste momento, vamos encerrar essa mesa de abertura, porque a nossa palestrante magna desta noite, né, todos e todas estão aqui aguardando. Então, eu gostaria de convidar a doutora Jussara, por favor, e que ficassem à mesa a presidente Eliane e a presidenta Manuela, por favor. Por motivos óbvios, a doutora Jussara vai fazer a leitura do mini currículo da nossa palestrante magna. Boa noite a todas as pessoas. Nesse momento, nós vamos dar prosseguimento aos trabalhos com a palestra de abertura da nossa queridíssima doutora Manuelita Hermes, que tem a honra de fazer a leitura agora do seu mini currículo. Tem que ser mini, né? Porque senão a gente vai passar a noite toda aqui. Quero agradecer de coração a presença de todos e todas e também as belas palavras da nossa presidente nacional, doutora Manuela Gonçalves, e o carinho também de doutora Eliane Pires, que esteve aí com esse sonho, né? Um sonho sozinho não vira realidade, mas quando a gente sonha junto, não é? As coisas acontecem. Então, vamos lá, gente. Eu chamo a mesa, convido à mesa a doutora Manuelita Hermes, doutora summa cum laude em Direito e Tutela pela Università degli Studi di Roma. Vergata, tem que falar italiano aqui, viu? Na Itália e em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, UNB, com períodos de pesquisa em Heidelberg, Alemanha, e em Paris, França. Representante titular da carreira da Procuradoria Federal no Comitê da Diversidade e Inclusão da Advocacia Geral da União. Coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Igualdade Étnica e Racial do Comitê de Diversidade e Inclusão da AGU, Advocacia Geral da União. Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional do IDP e professora de pós-graduação lato sensu em Advocacia Pública na Escola Superior da Advocacia Geral da União. Então, senhoras e senhores, é com um imenso prazer que quebramos a agenda da nossa querida palestrante e ela vem nos brindar com suas palavras, que serão breves, devido ao adiantado de pena do tempo, mas não menos profunda. Então, passo a palavra à doutora Manuela, para quem eu peço passar o microfone. Boa noite, que alegria estar aqui. Cumprimento a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de registrar meus cumprimentos à nossa presidente nacional, doutora Manuela, que eu tive a alegria de ter a companhia nesses últimos dias e conhecê-la mais de perto. Doutora Eliane também, nossa presidente da Bahia, da BMCJ. Meus cumprimentos, parabéns pela força, pela superação de todos os obstáculos para termos esse brilhante evento que se inicia. Nossa querida doutora Jussara, também da comissão organizadora, e em nome dela, cumprimento todos que se envolveram na elaboração, na organização desse evento.
Eu cheguei aflita porque a minha impressora não funcionou em casa, cheguei a imprimir aqui minhas 35 páginas, que durariam 1 hora, que era o previsto. Em regra, eu falo 12 minutos por página, com todos os imprevistos, mas a organização, já vendo adiantado da hora, já me disse que eu tenho 20 minutos, logo eu vou simplesmente fechar isso aqui e vou me sentir muito bem em casa para conversar. Cumprimento a plateia em nome de um homem, porque isso é muito relevante, que é o Padre Lázaro aqui presente. Cumprimento. E agradeço a presença em seu nome. Cumprimento todas as amigas, todas as autoridades aqui presentes. E inicio já em nome dessa menção ao Padre Lázaro e essa menção à história que vem da nossa querida Igreja do Rosário dos Pretos, que mora no meu coração pela simbologia negra e que eu acredito que pode nos ajudar também quanto à simbologia do direito das mulheres. Estou falando de uma obra que levou mais de um século. Eu estou falando de uma obra de pessoas negras escravizadas naquela época que sonharam em ter 2 torres. 2 torres, uma igreja que significava e significa igualdade. A população negra conseguir erigir uma igreja com 2 torres significa ter um templo de fé igual à da população branca. Isso não foi da noite para o dia, isso não foi sem muito suor, isso não foi sem solidariedade branca, isso não foi sem cessão do poder público. Então, essa igreja, Padre, sua presença aqui me faz rememorar já essa abordagem histórica, simboliza uma construção exitosa, surpreendentemente exitosa, que me norteia e que deve nos nortear também, não só em relação a um grupo vulnerabilizado, que é o grupo das mulheres aqui em debate, mas em relação a todos. O tempo é longo para a transformação que almejamos. Eu sempre digo que a minha vida como ser humana é muito curta para todas as transformações que eu almejo ver, não só no plano local, na minha cidade de Salvador, não só no estadual, no regional, no Nordeste, no nacional, meu país, mas também no mundo. Mas isso não vai retirar a força da luta, a força da construção, da perseverança, da paciência e da soma. E por isso eu trago essa memória e cumprimento os homens. Fico feliz, sempre falo com as amigas e nos coletivos que não devemos pregar para convertidas, e aqui já ainda no âmbito da fé, e sim disseminar, nos fortalecermos e somar à luz da solidariedade e da necessidade que temos de cessão de espaço. E faço um recorte pessoal de gratidão pelo convite para estar aqui, não só falando de um tema de trabalho, de ação e de existência, mas por estar na minha terra, por estar na minha Bahia com esse tabuleiro tão sortido, por estar na minha cidade, Salvador, e poder acompanhar a transformação. Aos poucos, eu deixo de ser a única mulher negra nos espaços. E aí cumprimento a organização já por essa entrada, essa inauguração desse evento com um olhar interseccional, com mulheres negras aqui presentes na fala, com a presença da cultura negra na abertura. Então isso parece talvez aqui algo já comum, mas quanto mais eu me distancio da minha terra de Salvador, ao retornar, eu vejo a mudança. Eu aqui não via isso há um certo tempo, ontem. Então, a minha época de presença cotidiana aqui, eu não via e posso ver. Eu estou falando de um evento da BMCJ, eu não estou falando de um evento específico de mulheres negras, né? Porque a gente precisa exatamente ir aos poucos também assumindo essa pauta sem que seja específica de mulheres negras. E as mulheres negras estão aqui, a interseccionalidade está aqui, com 2 presidentes que não são mulheres negras. Então, parabéns e obrigada. E que isso se dissemine também para que eventos de temas que não tenham mulheres, assim como aqui a associação não tem negra no nome, naturalmente a temática negra veio.
E em relação a temas que não tenham mulheres no nome, que as mulheres também venham naturalmente. Que não seja aquela mulher para compor aquele painel, como já foi dito muito bem aqui na abertura, e que nós possamos, assim, paulatinamente transformar e naturalizar. Então, sou grata por estar aqui, por presenciar esse evento, por já me energizar para amanhã retornar àquele plano piloto, ao Planalto Central, à nossa capital, sabendo que aqui eu me renovo e aqui as coisas acontecem e são exemplares para transformar o nosso país. Feita essa digressão já pessoal, eu vou, então, começar aqui a palestra, fechei e prometo ser breve. Vou trazer uma data muito especial e, a partir dela, vou tentar trazer algumas reflexões para a nossa jornada. Já foi dito aqui do dia 7 de agosto, o aniversário da Lei Maria da Penha. Mas no dia 12 de agosto, semana passada, tivemos uma data muito importante. Temos o tema aqui, direito das mulheres, fazer justiça com perspectiva de gênero. Direito das mulheres, eu estou falando de direitos humanos. E dia 12 de agosto, no nosso país, se celebra o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Por quê? E aí eu vou começar, a partir desse exemplo de uma mulher, fazer reflexões quanto à nossa história e quanto ainda temos de resquício da nossa história no nosso sistema de justiça, na nossa sociedade. É isso que precisamos e queremos transformar. Vou fazer reflexões sobre o nosso Brasil inserido em um sistema regional, que é o de proteção dos direitos humanos. E, finalmente, lembrar as conquistas que já conseguimos. Então, eu estou falando de Margarida Maria Alves. Margarida Maria Alves é a pessoa que dá a data do dia 12 de agosto à celebração do Dia Nacional dos Direitos Humanos. Há 42 anos, essa mulher paraibana foi assassinada na porta de sua casa. Ela é considerada defensora de direitos humanos. E por que ela foi assassinada? Ela era uma líder sindical que ousou, à época, ela faleceu em 83, ela ousou tentar transformar aquela estrutura aqui no nosso Nordeste. Como? Sendo tão subversiva? Não, simplesmente conseguindo êxito em reclamações trabalhistas para os trabalhadores rurais que não tinham seus direitos reconhecidos. Vejam o que fez com que essa mulher perdesse a vida. Líder sindical, trabalhadores rurais, vamos ter na nossa história primeiro reconhecimento para trabalhadores urbanos, depois para os rurais, e reconhecer, sabemos, senhoras e senhores, que não significa termos realmente esse direito. E aí vamos lidar com aquela área, com a cana-de-açúcar, com a usina, com o poder econômico, e ela vai, então, ser uma líder. Em 83, ela perde a vida, uma senhora. Ela, uma mulher, trabalhadora rural, que falece em 83, já começa subvertendo tudo que essa sociedade espera para ela. Uma mulher trabalhadora rural. Quando falamos em trabalho rural, pensamos em um homem, na força. E essa mulher, ali preparando a comida para ele levar, cuidando da casa, ela já ousou ser uma mulher com trabalho rural. E foi além, ela foi uma líder sindical. Estamos falando de liderança feminina em um ambiente que não se espera. Ela nos inspira. Não fez direito, mas conseguiu implementar direitos. E foi ceifada, sua vida foi ceifada exatamente por conta disso. O caso de Margarida Maria Alves chegou, então, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foi enquadrar o Brasil, perceber o que existia nesse país para que não houvesse a apuração dos fatos, não se encontrassem os responsáveis por aquele crime absurdo. E aí vem a digressão histórica que eu gostaria de fazer, quando a gente diz em fazer justiça com perspectiva de gênero. Eu estou falando do sistema patriarcal, eu estou falando de um Brasil com as regiões marcadas pelas desigualdades, e aqui no nosso Nordeste, a área rural ainda traz inúmeras
cifras ocultas. A morte no campo, nem sequer sabemos quem são e no que deu, o que aconteceu. Então, vamos ter ali na região, na Paraíba, o que a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de longe, vai caracterizar como coronelismo. E aí vamos lembrar o que é de coronelismo, enxada e voto de Vitor Nunes Leal, ministro do Supremo. Essa estrutura de poder, de filhotismos, de favorecimentos, de interesses, de vou ligar para o delegado, vou ligar para o juiz, vou jantar com o deputado, e o caso está resolvido, ou não está resolvido, como foi o caso de Margarida Maria Alves. Então, estamos falando de carreiras jurídicas, mulheres da carreira jurídica, carreiras jurídicas que vão começar lá em 1827, completamente masculinizadas. Uma estrutura que vamos ter de formação jurídica de homem para homem, bebendo da experiência da metrópole portuguesa, e vamos assim formar essa burocracia nacional. O sistema de justiça, os letrados, a elite intelectual brasileira vai ser formada nessa época. E ela permanece com características dessa época. Os clubes que tanto tentamos entrar, formar nossos ciclos também, de outro formato, na verdade, mas também termos como influenciar, como ocupar espaços, como decidir. Então, vem lá de trás. E quantas mulheres vão precisar perder a vida? Foi no mesmo ano, Maria da Penha, que foi citada aqui pela nossa presidente Manuela, 83. No mesmo ano. E também fomos precisar chegar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que demonstra a falência do nosso sistema de justiça, a falência do nosso Estado e o atravessamento patriarcal que nós temos, masculinizado com essas notícias diárias que nós temos. E aí vamos, então, na nossa época, tentar romper, tentar transformar, tentar desestruturar algo que está estruturado há mais de um século. Essa é a grande dificuldade. E precisamos ter essa noção do enraizamento, da história, essa percepção de quão profundo é esse problema. Senão o cansaço vem. A sensação de estar nadando contra a maré é rápida. E eu sempre brinco, nadando contra a maré, não, nadando contra um tsunami. Essa é a grande dificuldade. Então, essa característica do nosso país vai trazer até hoje todos esses problemas em relação à liderança da mulher, e não só nas carreiras jurídicas, a respeitabilidade dos nossos corpos. E aí vem a interseccionalidade da mulher negra. E sábado passado, antes de vir para cá, eu estava dando aula exatamente numa turma de mestrado do IDP, e estávamos falando do corpo negro e o que ele vai representar ao chegar a algum espaço. Pode transformar, sim, mas muitas vezes o que se espera é sempre a quem. Então, trazendo aqui exemplos que eu ouvi em sala de aula, um colega, enfim, aluno, mas colega fazendo mestrado, falando, negro, meu pai era oficial de justiça. E ele ia, às vezes, às fazendas ali em Barreiras e era recebido com tiro. Porque aquele corpo negro se aproximando significa ameaça. Não se espera que ele seja oficial de justiça. Não se espera que ele tenha chegado àquele lugar. Essa é a percepção daquele corpo de homem. Imagine de uma mulher, talvez não com violência, mas não com respeitabilidade também. Como eu digo aqui, cumprimentando a mãe da nossa querida Eliane, que deu esse fruto tão maravilhoso, que nos inspira. A minha mãe médica, formada em 72 aqui na UFBA. Quem olhava para minha mãe à época e dizia, uma médica. Então é isso, até naturalizarmos. E eu conversava outro dia com ela, ela entrou no elevador, foi fazer um exame, entrou no elevador, e a garagem que estava apertada, o botão da garagem. E a moça, que estava uma outra mulher branca, disse para ela, o pé é aqui. Uma mulher negra entra no elevador, não se espera que ela passe a garagem. E eu estou falando de Salvador.
Ou seja, se pressupõe que ela tem que descer no pé e não na garagem. São exemplos que mostram o quanto ainda precisamos nadar. O quanto o tsunami ainda está muito forte. E aí vamos falar dessa estrutura que nós temos. Mas não estamos sozinhos. Além dos nados nacionais, eu gostaria de fazer esse destaque para os nados internacionais. Esse foco nos direitos humanos e como ainda precisamos superar a realidade interna brasileira e compreender que o Brasil está além do que temos de geográfico. O Brasil também está no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E vamos ter casos emblemáticos como o de Margarida Maria Alves, vamos ter o caso de sucesso normativo de Maria da Penha, mas não de transformação da realidade. Hoje eu tive a oportunidade de visitar a Casa da Mulher Brasileira com a nossa presidente Manuela. E toda aquela estrutura que foi erigida para acolher, para prestar os serviços necessários, mas os relatos em relação à quantidade de mulheres que ainda precisam dessa casa. E aí comentávamos que um dia isso aqui vire museu, que um dia isso aqui seja um registro do que já foi necessário fazer no nosso país. Mas esse dia, talvez, quem está aqui nessa sala não possa presenciar. Como eu disse, a nossa vida é curta para as transformações que nós queremos. Mas eu gostaria de registrar essa existência do sistema interamericano e fazer um recorte com o outro sistema, que é o sistema europeu. E, por vezes, nós não percebemos o que nós já conquistamos de alguns direitos. E falo de algo muito pessoal, que também conversávamos ontem, sobre a identidade, sobre o direito ao nome. Estamos falando de mulheres, algumas delas que gestam, que têm filhos, e que, por exemplo, na Itália, não tinham direito ao sobrenome próprio na criança que gestou. Isso, no nosso país, é algo naturalizado. Imagino que a maioria aqui tem o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai. Então, a estrutura patriarcal que vamos ter em outros países, além da violência, porque eu tive a oportunidade de morar na Itália e é violento, a violência doméstica, ainda vamos ter dificuldade do direito ao nome, do direito à identidade. Quando eu pronuncio o meu sobrenome, Hermes Rosa Oliveira Filho, eu trago a minha avó, eu trago meu avô, eu trago meu pai, eu trago minha mãe, eu trago a minha ancestralidade que está aqui comigo. Agora, imaginem esse direito ser ceifado. E foi uma Manuela também, mais uma xará, baiana, soteropolitana, que precisou ir até a Corte Europeia de Direitos Humanos para conseguir colocar o seu sobrenome, porque na Itália não era possível. Isso há pouquíssimo tempo. Então, veja a perspectiva de gênero, a força que isso tem e a dificuldade que nós temos. E aí, por outro lado, em relação ainda a sobrenome, eu conversando com colegas africanas, em alguns lugares, os pais recusam colocar o sobrenome até que o filho cresça e tenha uma fisionomia parecida com a dele. Ah, parece comigo, agora eu vou colocar o sobrenome. Então, vejam quantas... Estou falando só de um sobrenome, mas que diz muito, é identidade, é legado, é raiz, é força e é direito das mulheres. E, por vezes, nós não percebemos como aqui nós temos desse lado e quanto falta em alguns países. Então, deixa esse registro também do nado que Manuela precisou fazer ao lidar com essa burocracia, essa dificuldade. E há 2 anos tivemos, então, a consulta, que é a Corte Constitucional Italiana julgando inconstitucional o artigo do Código Civil que previa apenas o sobrenome masculino. Há muito de perspectiva de gênero que, às vezes, ultrapassa as nossas perspectivas individuais, ultrapassa o que podemos cogitar de necessário. E aí, voltando para o Brasil, vamos ter essa Constituição de 88 cidadã, que fará no dia 5 de outubro, 37 aninhos.
E quanto dessa Constituição precisa sair do papel? E quanto de direitos violentados vão precisar de jurisprudência, legítima defesa da honra? Até outro dia, e continua, que eu tenho ouvido relatos de que o Supremo Tribunal Federal julgou a tese da legítima defesa da honra inconstitucional, mas que no Brasil adentro, profundo, continua a se utilizar. A violência à mulher no processo penal, ministra Carmen Lúcia, a devassa da sua própria vida em relação aos crimes, porque a culpa é da mulher. A saia que usou, o batom que estava, e isso agora, o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, senhoras e senhores, estamos falando de um tema atual. A ministra Carmen tem uma voz isolada naquela corte, como mulher. Nós vamos ter uma busca de presença feminina, o TSE agora com lista só de mulheres, e tivemos agora uma posse com mulher. Vamos ter protocolo, julgamento e perspectiva de gênero atacado. Vamos ter a promoção, ministra Rosa, resolução do CNJ para a promoção e a resistência crassa que estamos tendo. TJ São Paulo, a dificuldade, judicialização. Precisou o STJ se manifestar para que tivéssemos a implementação da resolução do CNJ quanto à promoção feminina. TJDF é a mesma coisa agora. Então, como? TJ, Distrito Federal, a mesma coisa. Então, vejam, não é só conquistar o papel, não é só conquistar a previsão. Há hoje um grande movimento de contrariedade às conquistas femininas. E a gente precisa falar disso. Do próprio sistema de justiça. Estou falando de tribunais que sabem e que tentam. Vamos ver no que é que vai dar. Arriscam. E estamos tendo a correção pelo CNJ, estamos tendo a correção pelo STJ, pela judicialização que está tendo. Mas ainda precisamos corrigir. Ainda é necessário a visão do outro tribunal, do outro conselho, do poder e de homens solidários. E aí eu chego na perspectiva da solidariedade. Solidariedade. Ninguém vai achar um poder andando pelo caminho para eu dar as mãos e vamos poder. Cheguei, te encontrei. O poder já deu as mãos há muito tempo, lá atrás, nessa síntese que eu fiz. E a mão é a mão masculina. É necessário que a mão masculina solte a mão do poder. É necessário que a mão masculina ceda o poder. Não resista ao que está sendo feito. Estamos tendo efetivamente resistência. Olhamos um pouco para trás e vamos ver um novo movimento de resistência à diversidade, de resistência à pluralidade, de resistência à pauta negra que está sendo etiquetada atualmente. Todo um movimento de dificuldade às conquistas, um movimento em prol do retrocesso. É preciso estar atento e forte, isso já foi dito aqui. No nosso país, precisamos estar atentas e fortes. A solidariedade masculina, e por isso celebro, festejo, agradeço a presença masculina, precisa se tornar algo real. Precisa se tornar algo com o qual a gente possa contar. Não dá mais para termos o embate, o diálogo e arregimentar novas pessoas, homens, para a nossa causa, diante de toda a dificuldade que vem aos poucos se delineando no Brasil e no mundo. Em abril deste ano,
eu tive a oportunidade de ir a um evento no Texas, em Austin, sobre constitucionalismo. E ali o ministro Barroso foi representante, teve um painel de judiciário no mundo. O ministro Barroso foi representante e tivemos presença de representantes do judiciário da Hungria, de Kosovo e da Polônia. Os relatos são estarrecedores, e aí eu amplio não só para a diversidade e pluralidade, mas para as ameaças democráticas. Já caminhando aqui para o final. O Poder Judiciário hoje vem sendo, não só no Brasil, mas no mundo, objeto de um projeto de enfraquecimento democrático. Nos países em que há resistência, em que há uma força do Poder Judiciário, e o nosso é um exemplo, estava no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, no 8 de janeiro, e desde então nós vamos acompanhar os ataques sistemáticos, orquestrados e poderosos ao Poder Judiciário. Esse painel que eu compreendi, foi nesse painel que eu compreendi muito mais como precisamos estar atentos e fortes. Além da ameaça democrática, lato sensu, vamos ter a tentativa de minar a presença feminina, a tentativa de minar a conquista de diversidade que nós já tivemos. Essa é a realidade com a qual precisamos lidar. Eu mencionei hoje a Corte Italiana. A Corte Italiana atualmente tem 4 mulheres. Tem um presidente e a Corte Italiana hoje tem 4 mulheres. No ano passado tínhamos 3, agora já vamos ter mais uma, já temos mais uma mulher. E a ideia, por vezes, em relação à presença de mulheres em espaços de poder, e aqui falo do Poder Judiciário, eu sou membro da AGU, vou falar também de instituições de Estado, está aliada à ideia da perpetuação, como eu posso falar? Do etiquetamento no que concerne à fraqueza. É muito triste escutar isso em alguns setores. Então, vamos ter ameaças democráticas, vamos ter forças que precisam ser combatidas, inclusive pelo sistema de justiça, mas a mulher é fraca. A mulher não vai saber lidar. A mulher não está preparada. Ela não vai ter o preparo. Ela não circula. Ela não tem o poder. São formatos de repetição de padrões que parecia que não eram mais presentes. E isso está sendo alvo de um grande resgate. Então, eu comecei lembrando Margarida Maria Alves, com essa subversão. Se olharem no Google a foto dela, vocês vão ver que já era uma senhora em 83, quando faleceu. E ela teve todo esse pulso, toda essa força de não esmorecer. E ainda hoje, a presença feminina é associada à fraqueza. Ainda hoje, a presença feminina é associada à falta de capacidade de liderar. Ainda hoje, a presença feminina é associada à ausência de manejo de padrões masculinos. Então, estamos a falar de padrões que queremos, por vezes, romper, mas que nos são impostos exatamente por não termos, e essa vai ser a dificuldade para ocupar os espaços. É a ausência de manejo desse tipo de padrão que vai enfraquecer essa presença feminina, o pulso feminino e essa conquista desse espaço. Sumarizando, e já para encerrar, eu estou falando de visibilidade. Sumarizando, já para encerrar, eu estou falando de estrutura, eu estou falando de história, eu estou falando de apagamento, eu estou falando de manutenção de poder, eu estou falando de todas as características no Brasil que vão somar a esse grande tsunami contra o qual precisamos nadar. Eu
lembro da ministra Carmen Lúcia. Existe uma obra que traz história de mulheres, elas estavam lá. Essa obra trata exatamente do apagamento das mulheres na história. E o prefácio da ministra Carmen Lúcia remete exatamente ao tempo necessário para que transformemos. Temos mulheres apagadas desde a independência do Brasil. Temos mulheres apagadas ao longo dessa história, e o Dia Nacional dos Direitos Humanos, poucas pessoas conhecem, muito menos Margarida Maria Alves. Maria da Penha conseguiu, né, estar viva e ter o seu nome ainda ecoando. Mas quantas mulheres foram apagadas no século XX, e esse apagamento continua com outros formatos no século XXI. Não esmoreçamos. O apagamento vai continuar, mas a nossa força está cada vez mais articulada. A BMCJ é um grande exemplo disso. Da articulação, da perseverança, da transformação nesses 40 anos, da soma e, na minha visão, do evento de hoje, da natureza exemplar em relação à pluralidade, para que possamos exportar para o Brasil esse formato da organização do Encontro Baiano. Parabéns à BMCJ, grata pelo convite, vida longa, efetiva e transformadora. Muito obrigada. Vamos fazer um registro. Antes do registro, doutora Gisela, por favor. Eu gostaria de agradecer as palavras reflexivas da nossa querida Manuelita Erjues, dizer que nosso trabalho continua. Isso aqui só foi uma pimentinha, né? Um gostinho para pimentar, na verdade, a continuidade das reflexões que nós temos a obrigação de fazer, tá? Para honrarmos esse congresso. E eu quero agradecer a presença de todos, conclamo a todos a participação, e no final nós teremos o relatório do Congresso, e é muito importante que nós estejamos aqui juntos para reverberar todo esse grito, essa voz, não é? Pelo mundo, pelo Brasil e pelo nosso Nordeste, e pela nossa queridíssima Bahia. Agradeço de coração a presença de todos e passo agora a palavra para a doutora Manuela Gonçalves para fazer o encerramento dessa noite, dizendo que amanhã nós estaremos aqui com as oficinas e com os painéis, tá bom? Então, obrigada a todos. Doutora Manuela. Sem mais delongas, vai entregar o certificado. Não, calma. Calma. Eu fiquei um pouco emocionada. Pois é. E eu vou pedir para a doutora Eliane Pires passar as mãos da nossa querida Manuela Gonçalves. Esse é o que a Manuelita. Esse é o Manuelita. A Manuelita. Tem que trocar. O seu não. O seu não. Emanuele e Manuelita. Gente, vamos brindar, né? O encerramento. Vamos ao coquetel agora. Declaramos encerrados os trabalhos, estão todos convidados para o coquetel. E amanhã, 9h da manhã.